6 curiosidades aleatórias pelo mundo, parte 2. No vídeo de hoje, vamos apresentar mais 6 curiosidades que com certeza vai surpreender você. Vamos conhecer a Gaiola da Morte, um esqueleto gigante, um quarto de hotel portátil, a primeira múmia grávida e o pior veneno do mundo. E como surgiu o gesto de cumprimentar as pessoas através do aperto de mão. Tá curioso para ver? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton e está começando mais um Hiper Curiosidades. Este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referente aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. E lembrando que esse conteúdo tem o patrocínio exclusivo da Vilares Churrascaria, o Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas 011 2979 4024. Neste vídeo vamos conhecer mais 6 curiosidades tanto do mundo antigo quanto do mundo moderno. A primeira curiosidade dessa segunda lista é a Gaiola da Morte na Austrália. Nadar no meio de enormes crocodilos de água salgada que podem chegar a 5 metros de comprimento, protegido apenas por um cilindro de vidro, não é tarefa para os fracos. Em um parque no litoral norte da Austrália, conhecido como Crocosaurus Cove, na cidade de Darwin, está a famosa Gaiola da Morte. Num parque dedicado a esses enormes répteis pré-históricos, você vai encontrar essa que é uma das atrações mais radicais da cidade. Imagine você sendo colocado em um cilindro de vidro transparente e depois baixado dentro de um tanque infestado por esses enormes répteis. Você vai ficar cara a cara com uma das máquinas mais perfeitas de matar da natureza. O crocodilo de água salgada é o maior e mais agressivo das 22 espécies de crocodilos no mundo. A Austrália tem cerca de 150 mil deles, metade da população mundial. A espécie também pode ser encontrada no sudoeste asiático. Mesmo sendo um animal extremamente perigoso, ataques fatais a humanos são raros, com registros de apenas 1 ou 2 casos anualmente só na Austrália. Ao mergulhar na Gaiola da Morte, você vai poder observar através de um vidro de 4 centímetros de espessura e quase 3 metros de altura essas enormes criaturas de vários ângulos, enquanto um criador alimenta essas feras, fazendo com que elas façam movimentos bruscos e assustadores. Este ritual é repetido 10 vezes por dia. No mergulho, o visitante pode escolher em descer sozinho ou ir com um acompanhante. Para não virar história de pescador, o parque conta com um fotógrafo que vai registrar toda a aventura vivida pelo visitante. Claro que essas fotos serão vendidas no final por um precinho bem salgado. Se você tem coragem e gosta de aventura, não fique de fora. Conheça a Gaiola da Morte no Crocosaurus Cove, na Austrália. A segunda curiosidade da nossa lista é o esqueleto do gigante irlandês no Museu de Londres. Um homem chamado Charles Byrne, nascido no ano de 1761, ficou conhecido como o gigante irlandês, medindo mais de 2,50 metros de altura. Era considerado um dos homens mais altos do mundo até o período. O seu esqueleto é mantido por uma entidade britânica no Museu Hunterian, em Londres. Graças a seu tamanho, Charles conseguiu ganhar muito dinheiro devido à sua altura exagerada, sendo considerado uma atração bizarra para as pessoas daquela época. A fama alcançada por Charles acabou levando ele ao alcoolismo. Charles sofria de acromegalia, que era a produção em excesso do hormônio do crescimento. Ele chegou em Londres com 21 anos de idade e ao longo de um ano se preparou para se apresentar a uma plateia de curiosos. Pouco tempo depois, Charles veio a falecer. Sendo muito religioso, fez um pedido em vida. Ele queria que seu corpo fosse sepultado no mar, pois já desconfiava que havia pessoas interessadas nos seus restos mortais.
Charles não se enganou, a sua ossada acabou no meio de outras centenas de peças como parte da coleção do renomado anatomista John Hunter. O acervo do Museu Hunterian inclui muitas espécimes de animais e seres humanos, conservados de diferentes formas, tanto inteiros quanto em pedaços. No ano de 1799, o governo britânico comprou todo esse acervo que passou a ser administrado pelo Colégio Real de Cirurgiões. A reitoria do colégio resolveu manter toda a coleção aberta ao público com acesso gratuito. Tudo isso em um museu na região central de Londres. Além do esqueleto de Charles Benny, o museu mantém mais de 3.500 espécies preservadas somente da coleção original de John Hunter, permitindo aos visitantes um mergulho sem igual na história da medicina. Foram feitas várias tentativas para que respeitassem o pedido de Charles, mas infelizmente o que foi feito não pode ser desfeito e os restos mortais do gigante irlandês continuam em poder do Museu Hunterian em Londres. O terceiro vídeo da nossa lista é o menor quarto de hotel portátil, que cabe dentro de uma mala de viagem. Você já imaginou viajar para qualquer lugar do planeta e ao mesmo tempo não ter a preocupação em fazer reserva em nenhum hotel ou pensão para pernoitar? Pois é, na visão de dois designers que moram na Suíça, você não vai só levar na bagagem roupas e outros pertences, mas também o quarto, onde você vai descansar durante a sua viagem. Com o tamanho de uma mala, o arquiteto Antônio Scarponi e o artista visual Roberto De Luca criaram um quarto de hotel totalmente dobrável e portátil. Medindo 4 metros quadrados, tem cama, escrivaninha, luminária, prateleira e banco. Apesar do seu pequeno tamanho, que é de 2 metros por 2 metros, o Otelo, sim, é o nome dessa invenção tão peculiar, tem todos os móveis necessários para você se acomodar e trabalhar. O quarto foi confeccionado com estrutura metálica e uma cortina translúcida à prova de som. O pequeno aposento pode ser utilizado para hospedagem temporária, espaço de trabalho, crises emergenciais e ajudas humanitárias, diz Scarponi. Mas uma grande vantagem do Otelo é que o sistema de módulos flexíveis podem ser combinados entre si. Depois do sucesso ao ser apresentado na Semana de Design de Milão, o Otelo poderá ser produzido em grande escala por uma renomada empresa britânica. Basta saber se o conforto garantido pelos idealizadores virá na proporção das expectativas geradas por eles. Vamos aguardar. O quarto vídeo curioso da nossa lista é a primeira múmia grávida do planeta. Você já imaginou uma múmia de 2.000 anos que todos pensavam ser de um padre e logo após exames radiológicos mais detalhados, descobriu-se que na verdade os restos mortais preservados eram de uma mulher grávida. Este é o primeiro caso conhecido de um embalsamamento humano onde o corpo embalsamado era de uma mulher em estado gestacional. O corpo envolvido em linho, apelidado de múmia de uma senhora, foi doado no ano de 1826 à Universidade de Varsóvia. Os hieróglifos no caixão foram traduzidos na década de 1920 e 1960. Em ambas as traduções, correspondia ao nome de um sacerdote egípcio. Mas pesquisas radiológicas foram feitas em 1990, reforçando ainda mais que a múmia em questão era do sexo masculino. Uma pesquisa mais atual revelou sem sombras de dúvida que o sexo da múmia era com certeza feminino. Especula-se que a múmia pode ter sido colocada no caixão errado por engano, ou até mesmo colocada por negociantes de antiguidade do século XIX. Foi um achado inesperado para os arqueólogos. Além de detectar seios e órgãos genitais femininos, o mais incomum foi a descoberta de um feto, localizado na pelve da mãe. Pesquisas apontam que, pela dimensão da cabeça do feto, ele veio a falecer entre a 26ª e a 30ª semana de gestação. Devido ao péssimo estado de conservação, não foi possível medir outras partes do pequeno esqueleto. Após um minucioso exame de arcada dentária da mãe, pressupõe que ela veio a falecer entre os 20 e 30 anos de idade. De acordo com os arqueólogos, a múmia é datada no século I a.C.
Ela foi cuidadosamente mumificada, embrulhada em tecido de linho e adornada com um rico conjunto de amuletos. Sua origem leva aos túmulos reais de Tebas, sugerindo que essa pessoa poderia ter sido um membro da elite tebana. Por ser difícil detectar um feto dentro de um corpo embalsamado, devido à densidade óssea nesse estágio da vida fetal, é preciso usar equipamentos ultramodernos para que isso não passe despercebido, relatou um dos pesquisadores. Provavelmente, o motivo da não extração do feto durante o processo de mumificação se deu pela dureza do útero ou até mesmo por motivos religiosos. Nesse caso, só podemos ter narrativa e nada mais. No futuro, cientistas poderão avaliar melhor a saúde dessa mulher em relação ao momento da morte, coletando amostras de tecidos que poderão fornecer aspectos ainda não estudados no caso de gravidez e, ao mesmo tempo, que passam a olhar por um outro ângulo os costumes funerários dos povos egípcios. O quinto vídeo da nossa lista é sobre o Novichok, o pior veneno do mundo. Criado na Guerra Fria entre as décadas de 70 e 80, durante o programa secreto para o desenvolvimento de armas químicas, o veneno com o nome Novichok, que significa novato em russo, foi por um bom tempo o produto mais usado para eliminar espiões e desafetos políticos. Aproximadamente cerca de 100 quilos foram fabricados na década de 90. A criação desse poderoso veneno foi denunciado na imprensa russa por um químico que fugiu para os Estados Unidos logo após ter feito a denúncia. Por ser uma substância inodora, poucas miligramas desse veneno pode matar um homem adulto, sendo possível usá-las em bebidas, alimentos ou até mesmo passá-las em roupas ou em qualquer outro tipo de superfície. O Novichok inclui uma série muito diversificada de produtos neurológicos letais. Há vários tipos de Novichok. Alguns podem levar minutos para fazer efeito. O envenenamento com essa substância é mais rápido quando ingerido no estado líquido. A substância bloqueia a mensagem dos neurônios para os músculos, paralisando totalmente o corpo. O primeiro sintoma é a contração das pupilas, seguidas por convulsão e vômito. Depois de usado, é praticamente impossível detectar a origem desse veneno, pois seria preciso compará-lo com uma amostra idêntica do produto. Isto tinha como objetivo minimizar as chances de rastrear em ataques no exterior. A meta russa na criação do Novichok era a disputa com os norte-americanos nas chamadas armas binárias, uma alternativa da arma química, que teria seus compostos transportados separadamente, não oferecendo nenhum tipo de perigo até o momento que fossem misturados. Após a mistura, o veneno era letal e estaria pronto para ser usado. Na década de 90, após a decadência da União Soviética, suspeita-se que parte desse veneno tenha sido desviado por funcionários dos laboratórios responsáveis. Em 1999, boa parte do estoque das armas químicas da União Soviética que estavam no Uzbequistão, antiga república satélite de Moscou na Ásia Central, foram destruídas com o auxílio dos americanos. Em 2018, o embaixador russo da ONU afirmou que a produção de armas químicas foram encerradas em 1992. A guerra química é a pior de todas as guerras, pois temos certeza que nenhum dos lados sai vencedor em um confronto com essa magnitude. A sexta curiosidade da nossa lista é a origem do aperto de mão. A pandemia está interrompendo um antigo hábito que se difundiu da Grécia Antiga aos quakers americanos. Por milhares de anos, o aperto de mão foi utilizado para diversas finalidades. Ao longo da história, essa saudação foi utilizada como demonstração de amizade para começar ou encerrar uma transação comercial ou indicar uma devoção religiosa. Uma teoria sobre a origem do aperto de mão indica que ele começou como um gesto de paz. Apertar as mãos provava que você não estava segurando uma arma e também uma maneira de garantir que a pessoa à sua frente não tinha nada escondido na manga. No mundo antigo, o aperto de mão aparecia retratado em vasos, lápides e lajes de pedras. O aperto de mão é um costume em relacionamentos amorosos, comerciais e de amizade. Não dificultando sua interpretação, o aperto de mão continua sendo até hoje uma saudação popular.
é bem provável que a popularidade do aperto de mão tenha sido impulsionado pelos quakers no século XVIII. Eles consideravam o aperto de mão uma forma mais democrática de cumprimento do que o comum gesto de reverência, como a tirada de chapéu da época. A Sociedade dos Amigos colocou em prática no lugar dessas saudações o aperto de mão, que passou a ser utilizado por todos, independentemente da posição social. Este é um ato que fazemos até os dias de hoje. Então é isso, pessoal, esse foi mais um Hiper Curiosidades para você. Se gostou, deixe uma mensagem em nossas redes sociais, pois para nós a sua opinião é muito importante. Deixe também um mega like e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no Hiper Curiosidades. Até lá!